fundo preto com códigos de programação em verde sendo digitados. Os códigos se juntam em formato de círculo e se transformam na palavra IMD. Os códigos ficam azuis se transformando na logo do IMD. Embaixo, aparece escrito pensamento computacional. O professor está sentado de frente ao computador. Atrás do seu computador está o aluno entrevistador. O professor usa uma camisa vermelha e um boné cinza. Comecei, cara. Eu tô aqui com o professor César, Leonardo César Leonardo Bezerra, certo? A gente vai fazer uma pequena entrevista com você para o nosso trabalho de Tecnologia, Informação e Sociedade. E a gente ficou bem curioso a respeito da sua matéria e eu vou fazer uma série de perguntinhas aqui básicas com você a respeito da matéria. Para você, o que é o pensamento computacional e qual sua importância para a tecnologia da informação? A ideia de pensamento computacional é esse arco que a gente faz quando a gente está tentando resolver um problema, que começa na capacidade da gente abstrair um problema. Então você tem na vida real uma descrição de uma tarefa que é complexa, só que para você poder atacar ela através da computação você tem que ter uma modelagem que seja mais abstrata, que permita você resolvê-la. A capacidade de propor uma solução para essa modelagem que você fez e entender que poderia haver mais de um tipo de solução, sendo que algumas podem ser melhores do que outras. E, finalmente, a capacidade de implementar e verificar, assim, confirmar que aquela solução que você implementou, ela atinge o resultado. Então, é basicamente esse arco. Eu acho que se eu fosse pensar hoje, fosse revisitar essa perspectiva hoje, eu incluiria mais duas perspectivas aí que não estavam na formulação original, que era de que esse problema ele surgiu em algum contexto social. Então esse problema precisa ser pensado não só na perspectiva da modelagem que você faz, ela é adequada não apenas se ela atinge os objetivos da computação, no sentido tipo assim, se ela consegue se comunicar com outras soluções que já existem na computação. Posso dar uma lenda? É porque a próxima pergunta já tem a ver com isso, que você conseguiu encaixar. A próxima pergunta era justamente como que isso poderia influenciar em áreas além da tecnologia da informação, e você já pegou esse gatilho aí. Isso, porque a grande questão é essa: ou TI vai ajudar a resolver problemas na sociedade, ou TI vai criar problemas na sociedade. Às vezes, na tentativa de fazer uma coisa, vai acabar também ocasionando a outra. Acontece muito em questões tecnológicas. Mas acho que o que seria importante seria isso, porque a gente parte, às vezes, de um modelo em que a gente já tem uma descrição de um problema que ele veio desconectado de onde ele está inserido. E aí a gente parte de uma modelagem em cima de uma descrição, sendo que a gente não entendeu qual era a fonte. E por não ter entendido qual era a fonte, às vezes a gente não consegue entender em qual direção a gente deveria seguir para de fato resolver aquele problema. Pela mesma perspectiva, quando você chega no final do desenvolvimento da solução, avaliar se a sua solução ela está correta, não é apenas verificar se a solução foi bem pensada da perspectiva computacional ou se foi bem implementada da perspectiva de que está funcionando, mas se ela consegue atingir o problema que tinha sido originalmente a causa de todo esse arco ter sido ativado. Porque é mais ou menos como eu dizer para você que eu fiz um aplicativo, mas aí eu coloquei lá numa loja de aplicativos e esse aplicativo nunca foi baixado, nunca foi utilizado. Alguma coisa tem que justificar por que foi que você fez essa solução inteira, mas essa solução não foi no sentido absorvida, né? Então eu acho que o que eu traria de diferente seria isso, até porque, por exemplo, a gente sempre comemora como uma conquista o desenvolvimento de nova tecnologia. Então quando a gente começou a ter muita coisa no celular em relação a aplicativos de navegação ou de eu não sei se acho que é táxi particular, né, que se chama, o caso de Uber ou de entregadores de delivery e tudo mais, ou no sistema de encomendas que você faz e recebe. Quando você começa a ver isso tudo muito bem informatizado e computadorizado, você fica muito feliz, porque você pensa, pô, aquilo que eu estudo, aquilo que eu faço está se tornando uma coisa muito concreta e muito prática para as pessoas. Mas cada uma dessas soluções que eu mencionei, ela gerou algum impacto social, seja a precarização das formas de trabalho, seja a questão de, vou dar um exemplo bem simples, mas bem relevante, que foi, por exemplo, aqueles casos de pessoas que foram, às vezes até perderam a sua vida, porque um aplicativo de navegação mandou passar por um canto que era
digamos assim, fechado pelo tráfico, e a pessoa não sabia, não era daquela região. Então, assim, entre o que existe no meio, que é desenvolver uma solução tecnológica, em que a gente se orgulha dessa solução tecnológica, e onde ela está inserida, existe uma camada que normalmente a gente hoje não aborda ainda muito bem. Essa série de problemas me lembra um trabalho que eu fiz de escola com relação ao perigo do uso, você citou aí o uso do aplicativo de transporte, né, de Uber, como também pessoas que não tinham boas intenções fazerem ciladas, né, a respeito disso. Então eu entendo que seja esses problemas que a tecnologia acabe trazendo às vezes, mesmo que não seja o intuito, porque fazer o quê, né? É um ramo bem, como é que eu posso dizer, complexo. Uma vez eu vi uma discussão sobre isso que era muito interessante, de que, na verdade, um aplicativo como o Uber, ele não é um aplicativo de táxi particular, digamos assim. Ele é um aplicativo de confiança, de servir como ponto de conexão, de confiança entre uma pessoa que se cadastra como motorista e uma pessoa que se cadastra como usuária. E essa é uma perspectiva que a gente normalmente não trabalha na TI. A gente só pensa no problema da perspectiva computacional, de dizer, eu vou ter uma série de motoristas, eu vou ter uma série de pessoas usuárias, ela vai pedir uma conexão, uma viagem, e eu preciso mapear, fazer quem é que vai atender, qual é a rota que vai seguir, quanto é que vai cobrar. Eu penso por essa perspectiva, mas eu não penso sobre a perspectiva primordial, que é, na verdade, o que o aplicativo consegue dizer é, você pode pedir uma viagem, porque a pessoa que vai vir lhe atender é uma pessoa que, de fato, é uma pessoa de confiança. Da mesma forma, a pessoa que é motorista e que aceita uma viagem, ela vai aceitar que ela está pegando uma pessoa que é da comunidade de usuários, de pessoas usuárias da Uber, e por isso é uma pessoa de confiança. Então, essa dimensão é a dimensão que a gente normalmente não explora quando a gente está desenvolvendo soluções só da perspectiva computacional. Certo. Eu vou juntar duas perguntas aqui, que é como o pensamento computacional ajuda os alunos a resolver os problemas mais complexos e qual a principal diferença do pensamento computacional em si e programação bruta. Tá. Em relação a como resolver problemas mais complexos, é quase sempre a perspectiva da gente quebrar em problemas menores. Tá? Então, eu estava agora terminando de preparar uma apresentação de um projeto que a gente fez com uma empresa de energia que é multinacional e tem dentro do seu braço nacional também a atuação aqui no Rio Grande do Norte. E para o problema que eles têm, eles atuam de forma segmentada. Eles têm subproblemas para aquele problema maior, mas é muito fácil de você enxergar que, na real, o problema maior é esse. Se não dá para atacar ele por inteiro, porque ele é muito complexo, a gente quebra em problemas menores. Idealmente, a gente gostaria que, a partir de soluções para problemas menores, a gente conseguisse também construir agora uma solução integrada para o problema maior. Então, o pensamento computacional vai sempre tentar fazer isso. Dentro dessa situação que eu estou descrevendo como problema, o que é que eu já tenho na computação que já está muito bem assimilado e compreendido? Porque, por exemplo, o que o Google Maps usa, ou o que o Uber usa, ou o que o Waze usa em relação à navegação, são algoritmos de encontrar rotas entre caminhos que foram propostos em 1954. Então, assim, você olha para um problema desse, você pensa, pô, que problema difícil. Ao mesmo tempo, você olha para a literatura da computação e diz, mas esse problema já foi resolvido faz muito tempo. Então, essa capacidade de você linkar o que você enxerga num problema real com o que já existe de solução é uma parte importante da modelagem. Em relação à segunda parte da pergunta, que era a diferença entre o pensamento computacional e a programação, é que codificar é a capacidade de transformar em uma versão executável por um computador aquilo que você modelou como solução. Então, eu dou um exemplo de que, assim, quando eu vou escrever um artigo, quando eu vou preparar uma apresentação, eu passo muito tempo na minha cabeça pensando como vai ser aquilo. Às vezes eu estou no chuveiro, às vezes eu estou no carro, às vezes eu estou em qualquer outro canto, mas eu estou pensando como é que vai ser aquela solução. E quando eu chego para montar a apresentação, para escrever o texto, eu só tenho que agora traduzir numa versão concreta tudo aquilo que eu já tinha pensado, tudo aquilo que eu já tinha elaborado. A codificação é a mesma coisa. Você vai codificar de forma que o computador consiga compreender aquela solução que você já pensou. É por isso que existe uma máxima que quando você pensa 5 minutos na sua solução, você implementa ela possivelmente em 5 ou 10 minutos. Mas se você não gastar esses 5 minutos pensando na solução, você vai gastar pelo menos 2 horas tentando implementar e possivelmente você não vai conseguir finalizar porque você não pensou bem na sua solução antes. Entendi.
Eu tenho pulado aqui, mas tipo, todo mundo sabe que o programador, ou qualquer pessoa que se envolva nessa área tecnológica, uma das principais habilidades que ele tem que ter é saber se virar e resolver os problemas que aparecem na frente dele. Agora que, engatando finalmente na pergunta, para você, o que você acha, quais são as habilidades essenciais que os alunos devem adquirir ao estudar a sua matéria? Bom, essa matéria ela é ministrada por, acho que no total já foram pelo menos 10 docentes diferentes que já rodaram essa disciplina. Então, assim, ela pode ser vista pela perspectiva de várias pessoas diferentes. Mas uma coisa que eu tento fazer é, por exemplo, por muito tempo, e ainda é, a proficiência oficial dessa disciplina, ela é feita sem programação. Porque o objetivo dela é se você consegue enxergar um problema e entender como é que a gente modela a solução desse problema de uma forma abstrata, digamos assim, se relacionando com alguns conceitos da computação. Ao mesmo tempo, existe um complemento que pode ser feito a isso e é solicitado, e a gente tem tentado atender essa solicitação, que é a capacidade de você dizer, beleza, agora como é que eu faço para traduzir desse mundo abstrato para um mundo mais concreto? Esse mundo mais concreto pode ou não ser através de codificação. Pode ser através de programação visual, pode ser através de programação textual. Eu confesso que, assim, uma coisa que a disciplina traz de muito interessante é que a programação visual em si, o principal benefício dela não é ser visual no sentido de não ser textual. O principal benefício que eu vejo é ser gamificada. É a sensação de que você está aprendendo jogando. Então, isso é o que eu entendo que foi um grande ganho para a disciplina. Ao mesmo tempo, uma coisa que você tem que ter a capacidade de fazer é, se você se dá bem em jogos em geral, você já tem um bom caminho andado para você conseguir se dar bem nessa disciplina, porque é o mesmo tipo de habilidade. Pode ser um nicho específico, que quando você joga talvez um jogo de esporte, ou um jogo de aventura, ou um jogo de estratégia, as habilidades específicas vão mudar um pouquinho, mas no final das contas tudo que você tem é uma gamificação em que você encontra uma solução. Via de regra, as pessoas que chegam nessa disciplina já têm essa habilidade mais ou menos estabelecida. Só que é um horizonte aí talvez de 50%. Certo. 50% das pessoas já chegam bem nisso e outras 50% precisam trabalhar melhor isso. É mais ou menos nessa linha. Ok. Isso que você acabou de falar já ia encaixar um pouco mais nessa próxima pergunta que eu estou aqui na minha cola, que tem a ver com os critérios que você utiliza para avaliar os alunos, que já cai no que você falou. Não é exatamente, por exemplo, na prova de proficiência, não é uma programação em si, e sim o como o aluno consegue resolver problemas lógicos e como é que ele consegue se desenvolver só por si só, né? Isso. Para mim, a ponte é essa. Resolver só o problema lógico em si fica ainda um pouco distante, então normalmente não é suficiente. E pular para a questão da programação textual talvez já seja pedir demais para uma disciplina que foi pensada como nivelamento. Só que o meio do caminho é essa questão, às vezes, da programação visual gamificada, entendeu? Então, uma coisa que eu gostava de fazer muito, até como validação, era quem se dava bem na proficiência, eu pedia para fazer um labirinto, um dos exercícios que tem de labirinto, porque aí você está mostrando através de um jogo, essa gamificação de programação visual, se você consegue entender conceitos mais específicos que, basicamente, para essa disciplina é realmente a base, são conceitos de decisão e repetição, porque historicamente essas disciplinas de introdução à programação, elas são ofertadas para talvez 50 cursos de graduação aqui na FRN, sendo que o gargalo é sempre esse, você consegue entender a noção de como é que um fluxo de execução se comporta diante de questões de decisão ou de repetição. Se você conseguir lidar com isso já é a base do que você precisa. E a gamificação consegue trazer isso com essa noção. Mas é bem isso, né? Assim, eu não acho que seja nem tanto nem tão pouco. A gente não para só nos problemas lógicos, a gente não necessariamente cobra a programação textual para esse tipo de avaliação. Agora, quem fica na disciplina faz o arco completo, né? Ok. Para a próxima pergunta eu tenho aqui... Eu vou precisar encerrar só porque agora já preciso atender a próxima ponto, mas eu acho que pelo menos do que eu vi da outra vez que eu rodei uma entrevista assim, em relação à disciplina, o tempo já está... já está tudo ok. A última pergunta ia ser se você teve alguma experiência memorável, assim, para terminar então, com a disciplina.
como é que a gente faz para tornar essa disciplina mais acessível. Maravilhoso. Fechou. Muito obrigado, até mais e fiquem bem.